Olá, meus queridos irmãos, paz a todos, uma ótima tarde. E hoje eu quero trazer uma informação bem importante para vocês aí, continuando, né, com aquele nosso vídeo passado sobre o evento dos faraós. Um desses que foi transportado, né, que é o senhor Ramsés II, os estudiosos, né, alguns textos vão falar que o período do Êxodo, e nós acabamos de passar por esse período, nós passamos pela celebração do Pêssar, da Páscoa judaica, onde fala do período do Êxodo, quando o povo hebreu saiu, né, quando o Eterno tirou o povo hebreu da terra do Egito. Na mesma noite houve a morte dos primogênitos e o povo saiu às pressas, eles foram tirados, expulsos na verdade, dado o poder que o Senhor mostrou na terra. E alguns estudiosos vão falar que na verdade o período do sofrimento, tá? Israel viveu um período de sofrimento quando foi afligido pela escravidão. Foi mais intenso no período do faraó Sete I e o faraó Tutmés, né, de 1400 e ali já em 1440 já começa vir este faraó, mas foi Seti I que intensificou, o faraó Sete I intensificou fortemente a escravidão dos hebreus. Mas foi o filho dele, foi no período do filho dele, Ramsés II, que o povo saiu do Egito. O povo saiu e foi com ele que Moisés viveu, conviveu, né, cresceu junto com ele. Bom, os dois estudaram na mesma escola, estudaram nas artes, na cultura, na magia egípcia, conhecia tudo da cultura, do panteão egípcio. E uma coisa muito interessante que você vai entender, porque o próprio faraó, ele, Ramsés, o próprio nome, não é aquele que é escolhido de Ra, né? Ele se dizia a reencarnação do deus Ra. Eles vinham de uma linhagem sanguínea não humana. Ele tinha a linhagem dos deuses, bom? E ele vai tratar isso claramente. E todas as 10 pragas que o Senhor traz no Egito, ela fere uma divindade adorada e cultuada pelos egípcios. O Nilo, o rio Nilo, é um desses. Existe até profecia para os dias de hoje que o Senhor ele iria secar o rio Nilo. E isso está muito próximo por causa de uma construção de uma hidrelétrica que os governos ali do Sudão e alguns países ali no chifre da África querem construir, né, para suas economias, e isso pode barrar o Nilo e pode prejudicar severamente nos dias de hoje o Egito, né? E vocês viram lá aquele evento, aquele vídeo, um vídeo, sabe, de uma pompa, glorioso, o evento para transportar as 22 múmias. Só que o que é interessante, né, porque esse faraó Ramsés II, na época do Êxodo, ele foi o faraó mais... Ele é o mais famoso, foi o que mais ficou no trono, ele ficou 66 anos no trono no Egito, tá bom? Foi o faraó que construiu as pirâmides, usou os hebreus para construir castelos, pirâmides, cidades, inclusive as duas celeiros dele, né? E só que foi para ele que o Senhor escolheu mostrar a sua força. E isso eles não vão lembrar. Você não vai ver nenhuma autoridade fazendo aquele evento glorioso lembrar disso. Que o faraó que a história conta como o mais próspero, o mais poderoso, o mais forte, foi este que o nosso Deus usou para mostrar sua mão forte e fazer o teu nome conhecido em toda a terra. Ele humilhou o Egito. Ele humilhou Ramsés II e todos os seus sacerdotes que cultuavam ao deus Ra, ao deus que trouxe o Nilo, ao deus dos animais ali, das trevas, e que trouxe trevas espessas, das rãs, tá bom? Todos eles o Senhor humilhou para mostrar que o Deus de Israel é o supremo de todos os deuses. Ele está acima de todos, acima dos céus. O seu trono está sobre tudo e ele governa sobre tudo e todos. Então é isso que é importante. Nós temos que lembrar dessas coisas, as façanhas. Lembremos-nos dos feitos do nosso Senhor. Vamos contar para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos, e até quando o Senhor permitir vivermos e
as nossas futuras gerações, lembrarmos que o Deus de Israel, este é o nosso Deus, que no período do Pêssar, do Êxodo, ele humilhou uma divindade. E Moisés, que viveu e cresceu com este Ramsés que se dizia Deus, o que o Senhor, quando chama Moisés, fala para ele? Venha, Moisés, porque eu te porei para este povo como um Deus. Você será Elohim para os hebreus e também para o faraó. Tu serás Elohim, tu serás Deus, e o teu irmão Arão, ele te será por profeta. Assim como era no Egito, o faraó era um deus e os seus sacerdotes e os magos era quem fazia os feitiços para copiar as ações dos dois. E para enfrentar divindades, Deus chama Moisés e Arão e fala: eu vou colocar vocês no mesmo patamar. Tá bom? Eu vou dar poder a vocês, vou usar vocês e vou mostrar os meus feitos através de vocês para eles. Porque Deus pegou dois homens e colocou no mesmo patamar para enfrentar deuses no Egito e esmagou aquele governo. Então é isso que você tem que lembrar e colocar no teu coração. Nenhuma autoridade, nenhum poder, nenhum país é poderoso demais. Eles podem cultuar os deuses dele, podem fazer toda esta pompa, mas vão ser humilhados. Um detalhe, por que nós dizemos que é o Ramsés II este? Porque no livro de 1 Reis capítulo 6 inicia que quando passados 480 anos que o povo de Israel havia saído da terra do Egito, edificou Salomão, o rei, uma casa para o Senhor, o templo para o Senhor. Então, 480 anos após o Êxodo é que Salomão edifica um templo. Então, isso significa que nós voltamos aí para o período de 1260. Então, o período em que o povo de hebreu sofreu na terra foi durante o período do faraó Seti I. Ele pressionou demais, ele tirou as provisões e feriu muito o povo. E em seguida sobe ao poder, é ele que foi, com certeza foi ele que criou e foi ele que esteve sobre o Moisés, sobre Moshe e sobre o Ramsés II. Depois, quando ele morre, assume ao poder Ramsés II, e este aí, neste período, ele vai tornar ainda mais dura a vida dos hebreus, por causa até mesmo da vinda de Moisés. Moisés chega até ele, o afronta, não o reconhece como tal, e ele então pressiona ainda mais o povo, e aí nisto Deus se mostra poderoso para salvar seu povo ali dentro, tá bom? Então isso é uma data colocada aí, vou colocar o link na descrição para vocês compreenderem um pouco mais dessa história. Interessante, né, queridos? Para o próximo vídeo, interessante que você não ouve ver eles falando, né, apesar de ser um da linhagem aí desses povos, mas o faraó Akenaton não é colocado, né? Ele não é colocado, ele é um daqueles que, mesmo saindo do meio dessas linhagens dos deuses e dos seres de baixo, ele era um rebelde, né? Então, nós vamos ver tudo isso acontecendo, tá bom? E este é um ponto histórico aí para nós lembrarmos e para nós confiarmos que todas essas divindades que estão passando e sendo adoradas, cultuadas para o mundo inteiro, no período do Pêssar, foi as mesmas que o Senhor humilhou, o Senhor envergonhou na sua própria terra. E depois do Ramsés II, o Egito não era mais aquele império poderoso. A partir dali ele começa a cair, perder sua glória, até que ele termina sendo totalmente conquistado, né, posteriormente. Então o que o Senhor fez, as 10 pragas, o que Deus fez contra o Egito no período de Ramsés II foi devastador para a história. Então, fique com essas informações, até o próximo vídeo, se Deus quiser.